incomodado de trabalho. É só isso. Ronaldo, o cara ganhou 2 Libertadores, mais do que o seu time tem na história. O cara passeou em 5 mundiais aí, velho. Tá bom, ganhou 2 Libertadores. O Corinthians ganhou a Libertadores. O do Abel nos últimos anos é maior, talvez, do que o seu time. Só pra você ter uma noção. Nossa, parabéns. Você tem mais dinheiro que eu. Parabéns. Vira um banco. Não, mas é verdade. A galera, Palmeiras ontem atropelou o Universitário 4-0 fora o baile, né? E segue 100% da Libertadores 2025. Bora acompanhar aqui um trecho do debate do Jogo Aberto, o pessoal falando sobre Palmeiras, Abel Ferreira, os números, né, do Abel que são impressionantes na Libertadores, não só na Libertadores, mas é um treinador vitorioso, já ganhou muitos títulos com o Verdão. Deixar os créditos aqui na descrição. Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes. Você, torcedor do Palmeiras, que está chegando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva, deixa aquele like também. Você automaticamente deixando o like vai estar ajudando, fortalecendo aqui o nosso trabalho. E também ativa o sino das notificações para estar recebendo todos os vídeos. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Cutucada na torcida do Palmeiras. 4-0 e estavam a aplaudir os seus jogadores, certo? Era isso que estavam a fazer. A torcida do Universitário estavam a perder 4-0 e estavam a puxar pela equipa. Parabéns. Parabéns, porque realmente é isto, futebol é paixão e é sempre bonito ver quando uma equipa está a precisar do apoio dos seus torcedores e dos seus inchas, como tu disseste bem, um estádio que é bonito, um estádio que é mítico, um clube que também é histórico, é lendário, e foi bonito jogar hoje aqui com o estádio cheio, mas dar os parabéns, como foste tu que me perguntaste sobre os inchas, dar os parabéns pelo comportamento deles e como eu te disse anteriormente na pergunta, não estava à espera de um jogo, acabar este jogo e ganhá-lo por 4-0, porque como eu te disse, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa, mas Universitário não é isto que mostrou hoje. Hoje foi um jogo que tudo nos correu bem. Eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes e o Flaco nós já sabíamos, o Roca a mesma coisa. Tu podes-me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. E que opção que deu certo, hein? Que bom que Abel Ferreira colocou o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos desde o início da partida. E já a gente vai falar do jogo, porque eu quero falar da coletiva. A coletiva do Abel é sempre um capítulo à parte. Deve ter uma audiência em tudo que é lugar, não é? Sgarbi, ele deu uma provocada, comparou, não comparou diretamente, mas falou que a torcida do Universitário lotou o estádio, aplaudiu mesmo quando eles estavam perdendo já de uma maneira até feia, além do esperado. Recado para quem? Para a torcida do Palmeiras. Ô, Rê, eu falei durante a semana aqui, no comecinho da semana, de que o torcedor do Palmeiras, muitas vezes, o torcedor tem razão, né, cara? Eu falo sempre aqui, o torcedor é o maior patrimônio, paga ingresso, compra camisa, tá apoiando na boa, na ruim. O torcedor tem razão. Só que eu vejo na torcida do Palmeiras, nos últimos tempos, uma necessidade de criar crise onde não tem. Eu sei que a régua é muito lá em cima e isso é bom, né? Mostra que o Palmeiras está muito bem nos últimos anos, mas é uma turbulênciazinha na temporada que o São Paulo vive toda hora, que o Corinthians vive toda hora, que o Flamengo muitas vezes vive, que todos os times vivem... Mas eles têm que treinar um time, ele não tem que pautar a torcida, eu sei. velho. Se você deixar falar, eu vou chegar lá. Não, você tá enrolando, você tá parecendo um Capelani. Eu tô falando que existe isso. Existe um negócio assim na torcida do Palmeiras que cria uma crise que parece que, nossa, o time tá brigando pra não cair, onde não tem. Eu vejo isso. E aí eu entendo o Abel reclamar. Se eu fosse o Abel e eu fosse mandado para aquele lugar que ele foi mandado, eu ficaria incomodado também. Mais uma vez, o torcedor tem razão. Incomodado e trabalhe. Mas trabalhe ele não... Ronaldo, incomodado e trabalhe. É só isso. Ronaldo, o cara ganhou 2 Libertadores, mais do que o seu time tem na história. O cara passeou em 5 mundiais aí, velho. Tá bom, ganhou 2 Libertadores. O Corinthians ganhou a Libertadores invicto. Ronaldo, e ganhou invicto. O retrospecto do Abel nos últimos anos é maior, talvez, do que o seu time. Só pra você ter uma noção. Nossa, parabéns. Você tem mais dinheiro que eu aqui. Parabéns. Vira um banco. Não, mas é verdade. O número de títulos do Abel Ferreira com o número de títulos de vários clubes da Série A.
vai ser humilhante. E o melhor jeito de acabar com uma crise, que existia essa crise... Não ganha nada. Tá bom, mas o melhor jeito de acabar com essa crise... O Corinthians ficou 6 anos sem ganhar nada. O Corinthians é o Corinthians, o Corinthians é maior que tudo isso aí que vocês estão falando. O melhor jeito de acabar... Campeonatinho. O Corinthians é maior que tudo isso aí, velho. E o melhor jeito... aí brigando. Ronaldo, o melhor jeito... Mora em tudo. É do mundo. Fica quieto. O melhor jeito de acabar com uma crise é assim, goleando numa Libertadores e dando a resposta. Nossa, Universitário, parabéns. Ó, nota. Uma salva de palmas. Goleou o Universitário com o Só pra explicar, o seu time foi eliminado pelo Barcelona. O meu time nem tá aí. O meu time, quando foi colocado à prova, goleou e ganhou em casa do rival. Pronto, acabou. E na pré-Libertadores? Foi eliminado. A pré-Libertadores não era pra nós. Nós estávamos sem elenco. E até hoje estamos sem elenco. Não dá pra discutir. Você está olhando pra mim com essa sobrancelha levantada, Renato, então eu vou parar de falar. É que eu tô pensando assim, às vezes é tipo, sei lá, a mulher que é casada com o Roger Federer e olha pro lado. Não existe. Não pode. Você tá com o melhor. Você tá tendo aquilo que tá no topo, no ápice. Por que eu sou Corinthians, eu vou ficar olhando pro lado. Aí assim, ó, é normal. Já tô casada há vários anos, já tá aqui todo dia. É normal, tem que ser sempre assim. Não é normal. Não é normal ganhar sempre no futebol. Infelizmente. Todo mundo adoraria isso. Qualquer torcedor quer ser feliz, quer vitória, quer gols, quer conquistas. E não é sempre assim. E quando tem, não valorizam. Comemora um dia, no outro a vida segue. Você deu um exemplo bom, porque é a mesma coisa. Vamos por aqui, só uma suposição. É o que você falou, do Roger Federer. Se o Átila olhasse pro lado, não pode. Namora a maior de todas, é isso. É verdade. Aí você forçou. É verdade, eu tô falando Rapaz! Mas olha só, gente! Isso aí, ô, Negão! Você é louco, Negão! Negrão! Arrumou emprego, Isso é tudo exemplo. Antes de daqui a pouco, Léo Dias é exemplo. É brincadeira, Esse programa tá demais. Morango do amor não é aqui. Bom, Abel Ferreira na Libertadores, voltando aos números. 59 jogos, 40 vitórias, 14 empates, apenas 5 derrotas. O aproveitamento dele na Libertadores é de 75,7%. Aproveitamento no Mundial. São 142 gols marcados pelo Verdão e apenas 42 Tá louco, olha isso, cara. Aproveitamento no Mundial. Vai pra você que o Mundial tem que você que gosta de números, de análises, você que presta atenção nos detalhes. É aquela coisa, né? Não se pode ganhar sempre, mas se tratando do Grêmio, aparentemente perder todas é possível, né? Mas enfim, tirando a brincadeira, o Abel Ferreira, eu também não gosto quando ele fica pautando a imprensa ou pautando a torcida. Muitas vezes até a gente que está desse lado diz o que ele deve fazer, mas sabe que às vezes a gente acerta? Porque se o Abel tivesse humildade para reconhecer que há muito tempo, ou pelo menos há algum tempo, cronistas, comentaristas e torcedores haviam pedido Vitor Roque e Flaco Lopes juntos. Olha que loucura. E ele insistia no Facundo pediu Torres. aqui, velho. O Chiquito. Foi o primeiro. Foi o primeiro a pedir, do Dracena aqui. Por quê? Porque conhece futebol, porque está analisando, porque está assistindo. E é claro que o Abel Ferreira tem um domínio e um controle sobre o seu time, muito mais do que nós todos aqui, ele está no dia a dia. Mas tem coisas que nós também estamos aqui percebendo as coisas erradas e também tentando ajudar, porque é o nosso papel. Então, se o Abel Ferreira entendesse, e ele entendeu, e tá tudo certo, não precisa ficar, porque ele tá lá no dia a dia e percebeu, e acho que agora, quando o campo mostrou que ele dê sequência, porque o Palmeiras tem uma dupla de ataque que pode muito bem funcionar. Tirando a fragilidade do adversário, você tem que analisar a movimentação. E aí, o que o Edu, por exemplo, dizia muito aqui, o Flaco é um cara de área, o Vitor Roque se movimenta. E ontem foi até o contrário. Muitas vezes o Flaco saiu da área, o Vitor atacando o espaço. Então, assim, Abel, nem sempre a imprensa está errada. E nem sempre a torcida também. Eu achei, Capelanes, pode ser que eu me engane, que a mágoa maior é com a torcida nesse caso. Até do que com a imprensa, que muitas vezes a imprensa é o foco central dele, sempre é o foco, não é? E o treinador, infelizmente, ele só fala depois de jogos. Quando ganha, ótimo, teoricamente você está mais animado, mais feliz, mas eu gostava quando os treinadores falavam no meio de semana, quando a gente tinha mais possibilidades até de interagir com eles. Mas o Abel é um sujeito de memória curta ou de memória seletiva. Porque quando o Palmeiras foi eliminado temporada passada, a torcida aplaudiu a eliminação. Por quê? Porque o Palmeiras entregava. O Botafogo, né? Palmeiras entregou, Palmeiras buscou. E lotado, né? Lutou, Capel. Palmeiras tentou. E com a eliminação, a torcida aplaudiu. Agora, Abel, você com uma temporada ridícula, um desempenho horrível,
com 2 eliminações para o seu maior rival, passando por todos os problemas que eles passam. Você quer aplauso do quê? Você quer dar indireta para quem? Seu trabalho é horrível nessa temporada. Você é um monstro com os números. Isso aí é inegável. Palmeiras é Libertadores, mas nunca mostra no Mundial, né? Nunca mostra a presença no Mundial. Por mais que tenha pegado aí, de fato, o Universitário, que não é aquela coisa também. Não chega nem a ser maternal esse time do Universitário. Mas parabéns, pegou o adversário fraco e fez o que tinha que fazer. Agora, você cobrar do torcedor, cobrar entre aspas, com indiretinha, que coisa imatura, que coisa pequena, ainda mais um cara do seu tamanho, com a sua identidade, com a sua representatividade. Então, assim, a memória dele é seletiva, a memória dele é curta, e dar essa indireta para o torcedor é mais uma prova que o ciclo do Abel Ferreira está chegando ao fim. Muito mais por ele do que pelos outros. Meu ponto de vista é esse aqui. Marco, você acha que ele saturou ou ele está agora com aquela gana de eu quero ganhar um título, eu quero mostrar que ou essa Libertadores ou o Brasileiro, alguma coisa virá? Abel é um cara sanguíneo. Tá ruim o negócio aqui. Tá. Abel é um cara sanguíneo. Ele o calor do português, aquela coisa verdadeira de não saber fazer uma metáfora, uma comparação menor, ele vai direto ao assunto, como é a sua origem, como todos aprendemos, com os brasileiros aprenderam com os portugueses, são diretos. E às vezes ser direto, para a nossa turma aqui de brasileiro, é um pouco ofensivo. Eu acho que ele jogou contra um time que eu dizia que voltava classificado, ontem falei isso, volta classificado, time muito ruim, o futebol peruano está numa baixa tremenda, e eu acho que nessa hora o melhor que ele tinha que fazer é, ganhamos, bem, obrigado, não passa em direta, não está na 5ª série, ele é o melhor treinador do Brasil, ele está acima desse tipo de picuinha. Então, como uma pessoa inteligente, ele vai falar, pois é, ganhamos, né, e tal. E o que ele está magoado é com o torcedor que o xingou, claramente foi com isso. E, aliás, o torcedor xinga toda vez que o Palmeiras perde um jogo, porque o torcedor não tem autonomia sobre a diretoria. E isso é fundamental para um clube ir bem. A Leila não dá autonomia para mandarem nela. E isso é fundamental. Everton Guimarães, para você foi desnecessário, o Abel fez um desabafo, ele queria mesmo mandar esse recado para o torcedor, esperou uma goleada, um jogo bem construído pelo Palmeiras? Ou, na verdade, será que ele está cansando do dia a dia, da relação com a imprensa, torcida, vários campeonatos? Qual é a sua leitura? O Abel, vem cá, senta aqui no divã do HG. O problema não é... O problema do rendimento do seu time até o jogo de ontem não está ligado ao apoio da torcida. Eu acho, Abel, que você, seu gerente de futebol, seu diretor de futebol, acho que eles podem começar a olhar com mais cuidado para o ambiente que você tem aí. Tá tudo bem, Abel? Tá tudo bem, o ambiente está legal. Eu falei disso aqui ontem. Quem viu o programa de ontem pode entender onde eu estou querendo chegar hoje. Eu estou só perguntando, o ambiente está legal? Os gringos com os jogadores brasileiros, o relacionamento está bacana, o clima está supimpa, como dizia minha mãe? Ou tem um racha dos gringos? Porque aqui teve. E eu dei o exemplo ontem. Hein? Uma pessoa aqui de Belo Horizonte, que conhece muito bem um jogador do Palmeiras aí, me disse que, por exemplo, no aniversário do Gustavo Gomes, esse jogador não esteve presente lá. O clima entre a turma toda, com os gringos, está tudo 100%. É que ninguém vai responder isso e ninguém vai dizer que está ruim. Mas quando o time passa a não render, com o conhecimento que você tem de futebol e com a qualidade do elenco que você tem, eu preciso olhar para algo e falar, será que aqui não tem um problema? Tá supimpa o relacionamento interno aí? Você está satisfeito com o trabalho do gerente de futebol, do diretor? Eles estão conseguindo segurar a onda, né? De repente o Marcos Rocha perde totais condições para jogadores que de repente nem são extras. O Veiga, de repente... E aí? Tá tudo bem o clima aí? Eu só estou deixando a pergunta no ar. Os brasileiros... Tá todo mundo presente no aniversário do Gustavo Gomes? Estranho isso aí, hein? Mas eu acho que vale uma reflexão, porque a culpa não é do torcedor do Palmeiras, hein? Não é. Acho que vocês podem olhar para dentro aí do clube. O Everton está falando sobre reformulação. O Palmeiras nitidamente está passando por uma reformulação bem drástica.
nomes que venceram muito e que colaboraram para aqueles números do Abel na Libertadores, muitos já foram embora. Então, vai mudando a característica do grupo, a personalidade dos jogadores, as afinidades. Isso é nítido. Quem não percebe que o Palmeiras... E aí o Palmeiras, no meio de tudo isso, ainda teve 2 craques que vieram da base, o Endrick e o Estevão. Então, é isso. O Palmeiras não é o mesmo de 5 anos. Nem o Abel. O Abel não é o mesmo de 5 anos desde que ele chegou aqui. Continua ganhando. Por onde? Mas tá chegando, tá chegando. O objetivo é disputar título. Lógico que é ganhar título. Eu vou dar uma sublinhada aqui, e eu sei que vocês vão me julgar, me cornetar. Fiquem à vontade e o tempo vai mostrar quem estava certo e quem estava errado. O técnico Abel já faz Ferreira, 10 anos que o cara tá no Palmeiras. Calma, tá 5 anos no Palmeiras, vamos ver. O técnico Abel Ferreira é um treinador superestimado. Que isso, ele é superestimado, as pessoas não estão preparadas para ouvirem esse tipo de coisa. Não dá pra escutar isso. Por quê? Eu quero ver o Abel Ferreira trabalhar num time que não paga salário em dia, que não tem a estrutura que o Palmeiras tem, que não faz tudo na mãozinha e entrega pra ele como ele pede. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Eu quero ver o Guardiola treinando aqui também. Eu quero ver o Coritiba na Série B para ver se ele sobe. A estrutura que o Palmeiras dê. Aí é muito fácil. Aí até eu. Não dá pra escutar isso. Não dá pra escutar isso. Vamos dar de exemplo o Flamengo? Vamos dar de exemplo. Quantos treinadores passaram pelo Flamengo e não deram certo? É outra gestão, irmão. É outra gestão. Não é uma gestão profissional, gestão de torcedores. O Marcos Braz é um grande dirigente? Não, mas fez um grande trabalho lá. Por favor, grande trabalho. Ô, Capela, não dá pra você falar isso. Você quer julgar o momento de que o Palmeiras tá acostumado a estar toda hora ali em cima e tal, e tá lá em cima. Tá lá em cima no Brasileiro. Em cima onde? No Brasileiro, na Libertadores passou. Do Brasil, não tá de brincadeira. Não vai ganhar nem a Mundial no meio da temporada. O time que investiu meio bi. Para com isso, pessoal. Meio bi. Vocês vão normalizar. O Sgarbi tá acostumado a normalizar, porque o São Paulo não paga ninguém também, tem uma dívida de bi, o Corinthians a mesma coisa. Você colocou o Palmeiras no mesmo balaio dos outros. O Palmeiras não está no mesmo balaio. Mas, gente, até para você manter uma grande gestão profissional completa, você precisa, no futebol, de um grande treinador. Claro. Se você não tiver um grande treinador para colocar tudo em prática, para organizar o dia a dia, para participar de contratações, escolhas. E aí é o seguinte, na hora da gente colocar na balança, olha o que o Abel já fez e olha onde ele pecou. Pois mas a gestão é boa do Palmeiras hoje? O Anderson Barros, vem cá, por favor. O Anderson Barros é um bom dirigente para você que está assistindo? Claro que é. É um bom dirigente? Claro que é. Deixa eu falar uma coisa. Vocês prestaram atenção no Anderson Barros. É um dos melhores. As ideias do Anderson Barros. É um dos melhores Pereira entende de futebol como deveria para ser presente em um clube de futebol. Você prestou atenção, Capela, no que o Everton falou? Você não prestou atenção no que o Everton falou? Eu ouvi. Ele está falando de um racha também que tem no grupo. Não, isso não, ele falou dos estrangeiros e os brasileiros, é isso? Tem um racha, ele falou que tem um racha aí. Eu prestei atenção, Everton. O pessoal aqui não prestou atenção, menino. Aí depois vão falar que o Ronaldo tá criando factoides contra o Abel. Não, eu não. O Anderson Barros é um cara que não aparece muito, mas ele sabe gerir muito bem. Esse negócio aí que tá tendo um racha, eu não posso falar tanto. Não, foi o Everton que falou, nem eu. Então, você já olhou pra mim, Conde. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso falar com certeza Conde. isso. Agora, o que acontece é o seguinte: quando você tem um elenco como o Palmeiras, como mudou tudo, o Abel também tem que mudar o esquema tático dele. Mudou como tudo mudou Edu? Agora. Para com essa falácia. Com 2 atacantes. Parem com essa falácia de mudou tudo, Edu. Perdeu 2 jogadores e o Paulinho machucou. Que reformulação toda essa que você tá querendo valorizar? Então você está sendo incoerente. Você está dizendo que investiu meio bi e aí não mudou nada. Mesma coisa. No começo da temporada gastou mais de meio bi. Mas por quê? Porque chegaram jogadores jovens. Mas não venha falar de reformulação no meio da temporada. Não venha falar de reformulação. Não tem reformulação no meio da temporada. Mas, Capelanes, dessa temporada, jogadores importantes saíram. Zé Rafael, Rony. Ele era preterido, não era utilizado. Marcos Rocha pode sair agora. Vanderlei tá indo pro Bragantino. Tem jogador machucado que voltou pro banco ontem, que é o Murilo. Vitor Reis seria titular com o pé nas costas do Palmeiras. Saiu no começo do ano. O meio da temporada, a justificativa é o Palmeiras passa por um processo de reformulação. Falácia. Mas passa desde janeiro. Não perdeu os 2 milhões de janeiro no meio da temporada. Peraí. Nós vamos continuar discutindo, mas o assunto tá quente, né? É isso aí, torcedor do Palmeiras. Um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto. O pessoal falando mais sobre o Abel Ferreira, né? A Renata até mostrou ali os números do Abel. Os números do Abel, né? Espetacular. Um treinador vitorioso que já ganhou muito, praticamente todos os títulos, né? Com a camisa do Palmeiras. Só o Mundial ali que o Palmeiras não conseguiu conquistar o título. Sobre o comando do Abel Ferreira, né? Até chegou já bem perto, mas não conseguiu. Os números do Abel aqui não tem nem discussão, né? Espetacular. 59 jogos aqui na Libertadores, né? 40 vitórias,
14 empates, 5 derrotas, 75,7% de aproveitamento, 142 gols marcados, 42 gols sofridos. E o Palmeiras ontem mostrando mais uma vez que sabe muito bem jogar a Libertadores, amassando o time do Universitário. O Ronaldo até querendo aí desmerecer, né, a goleada do Palmeiras, querendo ele dizer que o Universitário é fraco, mas o Palmeiras tem todos os méritos dessa goleada. Antes mesmo do pré-jogo ali nos debates, a gente via muita gente falando que Libertadores, né, jogo perigoso. No debate mesmo do jogo aberto, muita gente aí apostou até empate, vitória do Universitário. O Palmeiras foi lá, mostrou a sua força, venceu 4-0, vencendo com autoridade. Vitor Roque e Flaco Lopes fazendo gols ali, o Flaco marcando 2 vezes, Vitor Roque marcando um golaço também, o Gustavo Gomes chegando a 13 gols, fazendo história ontem, né? O zagueiro com um número maior de gols aí na história da Libertadores. E joga demais, né? Um craque. E o Palmeiras ontem fez uma partidaça, mostrando que tá vivo ali, o torcedor cobrando bastante pelas últimas partidas, a eliminação contra o Corinthians, mas o Verdão ontem fez uma partida ali de respeito, mostrando que tá ali e vai brigar pelo título da Libertadores. Encaminhando, né, a classificação para as quartas de final, tem que ser uma zebra muito grande para o Palmeiras não avançar. E agora faz essa partida de volta na próxima semana em casa no Allianz. E o pessoal aí do Jogo Aberto debatendo mais sobre o Abel Ferreira, que ontem ele deu uma cutucada ali da torcida do Palmeiras, elogiando a torcida do Universitário. É normal, o torcedor pegou do pé dele após a eliminação. E o torcedor cobra mesmo, não tira a razão do torcedor em cobrar o Abel Ferreira. Até porque com o time que ele tem, com o elenco que ele tem, o salário, né, que ele ganha, o torcedor tem todo o direito de reclamar, né, de cobrar. Claro que às vezes muita gente ali passa um pouco do ponto, né, xingando, cobrando às vezes exagerado demais, mas é normal, o torcedor vai cobrar sim. E o Palmeiras ontem deu uma resposta muito boa ali em campo, 4-0, e é isso que o torcedor quer ver. Próxima partida, o Palmeiras vencendo ali, classificando, o torcedor vai aplaudir, né, o Abel. E o futebol é isso, mas é aguardar a sequência dos próximos jogos. O Palmeiras venceu muito bem, atropelando 4-0, e agora é se preparar para um jogo aí, um jogaço no final de semana contra o Botafogo. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.